que aconteceu? Eu perdi meus pais quando tinha meus 8 anos de idade. Meus pais, infelizmente, faleceram num acidente. Eles estavam voltando lá, fizeram uma viagem, estavam voltando com o ônibus e infelizmente aquele ônibus teve um desvio ali durante a estrada que liga uma cidade para outra. E o que aconteceu? Meus pais infelizmente estavam naquele acidente e morreram, né? E aí eu perdi meus pais e fiquei sob tutela dos meus tios. Os meus tios cuidaram muito bem de mim. Eu sou filho único, né? E eu fiquei lá onde tive meus primos, no caso minha prima e meu primo como irmãos. No caso eu fiquei sendo o filho do meio, né? Meu primo é um pouco mais velho. O meu primo hoje em dia já tem 30 anos e a minha prima tem 21. Só que minha prima, a gente sempre frequentou a igreja evangélica. Nossa tia é cristã, né? Nos levava para a igreja desde criança e ensinava também. A gente sempre tinha aqueles trabalhinhos que a gente fazia na igreja, desenho, a gente ensinava a história da Bíblia, a gente via os desenhos lá de Moisés, a gente viu os desenhos lá sobre Jesus. Só que o que aconteceu? A minha prima foi crescendo e começou, né, a querer ali a querer namorar. Que não era problema nenhum, ela já tinha passado dos 18 anos. Só que aí, ela falava comigo assim: primo, eu tô gostando de uma pessoa, mas ele não me dá a menor bola. É porque eu não sei, ele é um pouquinho mais velho que eu. E toda a descrição batia com a pessoa que eu tava pensando. Ele é um homem com mais de 30 anos. Ele é um homem assim. Só que no momento nenhum ela falou que ele era casado. Aí sabe o que aconteceu? Ela falava, ele dá vontade, sei lá, de fazer, eu não sei o que. Eu falei, primo, ele não gosta de você. Se ele não gosta, se for pra ser, você vai ficar. Só que minha prima é daquelas pessoas que querem porque querem que aquilo que não é pra ser dela, seja dela assim mesmo. Ela quer que a sua vontade seja maior do que a vontade de Deus. Só que o que aconteceu? Eu falei, você ora, coloca na mão de Deus, e se for pra ser, ele vai criar um sentimento dele mesmo, você não vai precisar fazer nada. Pra que eu fui falar isso? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E meu pastor era uma pessoa jovem, tinha seus 34 anos de idade, só que ele era casado com uma mulher que é quase 20 anos mais velha que ele, né? Também pastora, né? Ajuda ele também no ministério. Ela, no caso, tinha 49 anos para 50, um negócio assim. Também, assim, nem tão... A diferença nem é tanto, né? Porque quase metade do pessoal daquela igreja, os homens principalmente, era casado. A maioria tinha passado dos 30 e não tinha casado. Mas depois que casou, casaram com mulheres um pouco mais velhas que ele, né? Assim, 10 anos a mais, 12, 15, no máximo isso. Também não era muito mais velha que eles, não, né? Porque eles viam assim em mulheres maduras assim uma segurança a mais, né? Coisa que as jovens da igreja ali não davam. A maioria das meninas jovens ali da igreja era a própria decepção em pessoa, não respeitava os pais, parecia que estava ali na igreja obrigado, era assim. Aí minha irmã começa a falar, minha prima, melhor dizendo, que também é minha irmã, né? De certa forma, virou minha irmã, falou assim: nossa, às vezes dá vontade de fazer uma oração para Deus matar essa pessoa que ele está gostando. Ela falou que ele estava gostando, não? Eu falei, prima, isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver, isso é coisa de. Isso aí é coisa de macumbeiro, de não sei o que. Eu falei assim para ela: se você fizer isso, isso aí vai voltar para você. Aí tá. Ela já era maior de idade, sabia o que fazia da vida. Isso ela já tinha seus 20 anos de
velha que ela era. E ela não era velha assim, não. Ela era até bonita também, né? Só que a dor de cotovelo fala mais alto quando a pessoa que a gente quer tá com outro. Aí o que ela fez? Ela foi procurar um terreno, um terreiro. Aquele de Umbanda, estando na igreja, ela cantava no Ministério de Louvor, ela fazia parte do Ministério de Dança, era um monte de coisa. Fazia parte lá do grupo de oração. Ela procurou um terreiro. Eu soube disso um tempo depois. O que ela fez? Aí, ela chegando lá, falou. A mãe de santa falou pra ela assim: olha, me diz as características dessa pessoa. Aí, pô, não, ele é um pastor, não sei o que. A mãe de santo logo falou. Parece que Deus já estava usando a mãe de santo ali para falar para ela isso. É o seguinte: se esse homem, um homem muito correto, como ele diz ser, um homem sábio, um homem que tem vida com Deus, vai ser muito, presta atenção, muito complicado esse trabalho dar certo. Olha, se eu fosse você, eu nem arriscaria isso. Mas se você quer fazer... E todo mundo sabe que para esses trabalhos de amarração amorosa tem que existir uma brecha para que a pessoa, para que os espíritos possam tomar essa pessoa. E o que aconteceu? Ela fez esse trabalho, gastou uma fortuna. Ela já trabalhava, mas o trabalho não deu em absolutamente nada. Ela ficou cheia de raiva. Ela ficou revoltada e falou assim: nossa, eu orei tanto para ter essa pessoa. Aí ela falou: mas quem é essa pessoa que eu nunca vi na igreja? Aí ela ficou assim: quem é essa pessoa? A gente já deu uma apertada. Aí ela falou: não, é o nosso pastor. Eu falei: você tá maluca? Ele é casado. Como é que você faz para ter um homem casado? Aí, o que aconteceu? Os meus tios deram um sabão nela. Filha, que é isso? Você precisa se valorizar. Você tá querendo um homem casado. Você tem que pedir a Deus uma pessoa solteira pra você. Ah, mas não tem outra pessoa. As pessoas lá é tudo... É isso, é não sei o quê. E realmente era. Os jovens lá eram imaturo. Só queria saber de bagunça, de farra. Nem pareciam que eram crentes direito. Era assim. Aí, de tanto fazer isso, aí meus tios descobriram que ela foi lá nesse lugar. E aí, adivinha, um sabão mais ardido do que esse ela levou. Falou: filha, eu tenho vergonha disso, olha o que você fez. Você foi fazer macumba para separar o seu pastor da mulher dele. Que negócio é esse? Você... E mostrou lá, não se deve servir a dois senhores. Você serviu a dois senhores e não sei o que. A igreja soube disso e afastou ela do ministério. Dali pra frente ela se afastou da igreja, se afastou de tudo. Nada deu mais certo pra ela. Minha prima era bonita, mas hoje tá um trapo humano. Ela antes gostava de se arrumar, era vaidosa, hoje vai assim, vai na igreja parecendo uma gata borralheira, vai quando ela quer. Vai agora pro esporte. Fica afastada de tudo, ela parece uma pessoa pálida, deprimida. Tudo por causa dessas coisas. E aí o que aconteceu? Hoje em dia, ela tem 21 anos de idade, mas parece que até uma mulher de 40 tá melhor do que ela. Por causa dessas coisas, ela fez essas coisas, esse pacto aí de bruxaria, de coisa para tomar o pastor da esposa dele. Só que o trabalho, infelizmente, não deu em nada. Acabou arrebentando com ela, com a vida dela. Ela vive mais desempregada do que trabalha. E tá aí, eu peço até oração por ela. Essa é a história de hoje. Fala, pessoal, belezoca? Aqui tudo na medida do possível. Bem, o que eu posso dizer é que toda rejeição gera uma certa obsessão.
platônica faz a gente tomar esse tipo de medida que não é nada agradável. Você de repente está gostando de alguém que não está nem aí para você. Na igreja mesmo, você ora por essa pessoa nem aí por você, você não chega nela, você espera que um dia ela chegue em você, mas não chega, e fica assim. Quando você vê ela com outro, você se sente até traído por uma pessoa que não está nem com você, que não é nada sua. É aquilo, você pensa que tem, não tem, e ele é tirado, né? Faz até um pouco de sentido. Mas o que eu posso dizer? Gente, não sirvam a dois senhores. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é pregando religião, mas se você tem uma religião, eu sei, cada um vê Deus de uma maneira, e assim, o que você tem que fazer? Siga apenas um caminho, porque se você seguir dois ou mais, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer com você? Você acabar que não agradando nenhum e nem outro, né? Você pode ter uma religião ou não ter religião, mas o que você não pode é estar lá e cá. Então você tem que se decidir qual caminho que você quer andar, qual caminho que você quer seguir, né? E essa menina fez isso, ela era cristã, mas foi fazer trabalho de macumbaria, feitiçaria para tirar o pastor dela da mulher. Só que aí o trabalho deu errado, porque a própria pessoa fala, eles falam isso mesmo. Muitas pessoas da igreja já foram lá fazer esse tipo de negócio, e a pessoa disse, ó, se ele for correto, homem de Deus ou mulher de Deus, há grandes possibilidades do trabalho falhar. Dito e feito. Porque realmente os trabalhos, quando são encomendados, eles precisam de brechas. Ou uma doença, ou como é que eu vou dizer? Ou então um desvio de caráter, um caráter carnal ocultado. Por exemplo, a pessoa é cristã, mas mente, a pessoa é cristã, mas está envolvido com adultério, com outra coisa, esse tipo de brecha. Só que ele não dava nenhuma. E aí frustrou a menina. Bem, de resto eu vou deixar para vocês comentarem, né? Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia, a cada vídeo também. Entre outros mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.